Noite, gente. Prazer estar aqui mais uma vez. Que bom, Cecília. Bem-vinda. Nenhum problema é pior para o brasileiro do que a corrupção na política. Isso é o que mostra uma pesquisa nacional de opinião encomendada pelo ICL e realizado pela Ágora Consultores, que ouviu quase 10 mil pessoas de todo o país. A gente tem as telas aqui. Olha só, gente. Quão grave os seguintes problemas lhe parecem? Esta é a pergunta, tá? E aí o que a gente vê aqui na tela? Que 99% dos entrevistados consideram a corrupção na política como grave, sendo que 95% classificam como muito grave. Em seguida, a gente vê aí no ranking as outras preocupações, né? Então temos uma segunda preocupação com roubos e furtos e também taxas de juros abusivas cobradas pelos bancos. Temos também aí na listinha o preço alto dos alimentos. Então, de uma maneira ou de outra, parece que os brasileiros têm mesmo medo de serem roubados, né, Cecília? Agora é interessante a gente tratar como 95% acreditam que corrupção na política é muito grave, assim, um número bem importante aqui dessa pesquisa, né? Preço alto dos alimentos, 83% fica lá embaixo. E é um item básico de necessidade também, né? Sem dúvida. Dando uma olhada na pesquisa, a gente consegue perceber que essa questão do crime e da punição, elas aparecem assim como problemas morais, né? Não só como coisas práticas. Então, a corrupção política ela é muito importante nesse sentido. E para quem vai ter acesso aí, pode entrar no site do ICL e olhar daqui a pouquinho, é seguido logo de roubos e furtos, né? Então, esses crimes, eles são percebidos como crimes contra os cidadãos trabalhadores, né? Então, isso aparece ali no topo dos problemas que são considerados muito graves pela população. Então, o enquadramento do crime, ele não é só uma falha do Estado, eles não enxergam isso como uma falha do Estado, isso é visto como um desvio moral que exige uma resposta exemplar. Então, isso ajuda a gente a entender e a explicar por que gestos punitivos, e aí a gente pode pensar nessas operações policiais muito letais, o show mesmo de força, isso é avaliado positivamente mesmo quando os resultados eles não são muito concretos. Então, assim, a aprovação desse tipo de gesto, ele está diretamente ligado ali aquilo que as pessoas imaginam como eficácia, né? Apesar de não ser, mas como um sinal moral de punição. Então é muito interessante da gente observar a pesquisa sobre esse viés para poder entender por que as pessoas conseguem aprovar determinadas ações, mesmo que elas não surtam o efeito que diz que vai ter, né? Então, isso deixa a gente, inclusive, assim, ressabiado e prestando atenção especificamente porque esse é um ano eleitoral e a segurança pública e tudo ligado, né, a crime, a corrupção, especificamente política, vai estar no centro desse debate. Agora é interessante, né, Chico? Eu ainda insisto, porque a gente fala em corrupção na política. A mídia também tem um papel importante aqui nesse resultado, né? Porque a gente viveu aí os últimos tempos batendo muito nessa tecla, né? Da corrupção, petrolão, mensalão, enfim. E sempre de maneira muito espetacular, né? As operações, como a Cecília falou, sempre aquela cobertura de helicóptero, um tipo de... É um filme de ação, quase. Um filme de ação, né, quase. E a Cecília falando, me lembrei dessas ações de segurança muito eleitoreiras, me lembrei da chacina praticada pelo governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Você acha que mudou alguma coisa de segurança pública no Rio de Janeiro depois da chacina? Ou ela pode ser enquadrada mesmo como uma obra eleitoreira, quase como um panfleto para ganhar voto, Cecília? Chico, você trouxe o exemplo perfeito, né? Porque a gente teve ali uma operação que foi largamente noticiada e, assim, rendeu muitas imagens, muitas fotos que serão fotos históricas sobre a história do nosso país, sobre a história do Rio e
Quando você analisa o lugar, você vai ver que, obviamente, o Comando Vermelho não acabou, o tráfico naquele lugar não acabou, as pessoas contra as quais foi emitido ali os mandados de prisão, elas não foram presas. O traficante mais procurado do Rio de Janeiro, que estaria naquela localidade, não foi preso. Ou seja, todo aquele espetáculo midiático, ele rendeu um sucesso específico que foi melhorar a colocação do Castro nas pesquisas eleitorais. Então, para o objetivo central do Castro, foi excelente, a gente não pode questionar o sucesso eleitoral que ele teve. Mas se a gente pensar isso na prática, isso não teve efeito algum. Tudo está exatamente como sempre esteve naquela localidade, porque a gente fica atacando as coisas muito na superficialidade. Obviamente que uma operação localizada em um único bairro não vai acabar com o Comando Vermelho, que é uma facção nacionalizada e que já opera em outros países. Por isso que eu sempre bato na tecla que quando a gente for debater segurança pública e for propor soluções para a segurança pública, a gente não pode falar nessa perspectiva só estadual. A gente precisa que o governo federal encampe a segurança pública, porque a gente precisa de alguém, né, de um ente que esteja capacitado a conversar, inclusive, com outros países, porque isso não é um problema local mais. As facções, elas não são locais e estaduais mais, né? Então, assim, a gente viu ali o exemplo na prática em relação a essa pesquisa. Eu não sei se vocês vão lembrar que logo em seguida saiu uma pesquisa falando que os moradores aprovavam esse tipo de operação. Sim. Conversa diretamente com essa pesquisa nova de agora. Mas tem um detalhe que foi pouquíssimo comentado em relação a essa pesquisa antiga, que é: as mesmas pessoas que aprovaram essa operação, elas disseram que não se sentem seguras, que elas se sentem menos seguras depois desse tipo de operação. Então, isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai analisar a situação e, especialmente, os candidatos, eles precisam estar atentos ao conversar com seus eleitores em relação a isso. Porque não é mais sobre apresentar soluções palpáveis. Você precisa estar apto a comunicar com as pessoas que têm medo, né? Então, assim, é uma situação bem específica. Você precisa comunicar com as pessoas que têm medo e têm urgência em resolver esse problema. É isso, né, Chico? Porque às vezes a gente vê a necropolítica funcionando, mas na prática, de verdade, é um susto para as pessoas. Porque ela funciona tão bem que isso pode acontecer novamente. Sim. A gente está num ano de eleição. Pode ser incorporado àquela rotina, né? Eu quero segurança, mas não da maneira que você está propondo. Uma comunidade que já vive imprensada entre o crime organizado e a polícia o ano inteiro. Exatamente. E Cecília entende muito disso, porque ela é autora de um livraço que eu vou aproveitar a presença dela para recomendar, que é Como Nasce um Miliciano. Muito bem. Quer conhecer o Rio de Janeiro e essa parte de violência que toma conta do Brasil inteiro, na ótica das milícias, leia o livro da Cecília. Cecília Oliveira, obrigada. Eu falei que você é cientista política, mas na verdade você é jornalista investigativa, uma baita jornalista investigativa. Desculpas, viu? E obrigada por estar conosco aqui novamente. Um beijo para você. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada aí pela cortesia, Chico. Nos vemos aí numa próxima. Gosto muito do livro. Tchau, tchau. A gente comenta agora esse racha que está acontecendo na direita para a eleição. Vamos falar muito de eleição. Desde o ano passado a gente está falando de eleição, na verdade. O Flávio Bolsonaro ele tem feito o que pode para tentar unificar, né, os partidos de centro e centro-direita em torno da candidatura dele. Mas Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab não querem embarcar nessa. Segundo uma apuração do Metrópolis, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cogita inclusive deixar o União Brasil e conversa com 3 partidos. São eles Republicanos, Podemos e Solidariedade. Já o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, desejou boa sorte para o Flávio Bolsonaro, mas disse que o partido tem seus próprios planos para a eleição presidencial. Olha o que ele disse em entrevista à CNN, abre aspas. O PSD tem uma posição muito clara. Todos sabem que se o governador Tarcísio for candidato, o PSD irá apoiar o Tarcísio. Caso o governador não seja candidato, nós temos 2 pré-candidatos no partido. 2 excelentes governadores. O governador do Paraná, que é o Ratinho, e o governador do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite. Chico, Kassab, para mim, tá mais para Ratinho que Eduardo Leite. Ah, totalmente Ratinho. Ele citou ali o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com generosidade. É também do partido, então ele fez uma menção ali, né? Esqueceu, para citar mais um governador do partido dele, a Raquel Queiroz, lá de Pernambuco, que é também do partido dele, mas é candidata à reeleição. Mas ele citou ali por uma gentileza. O candidato, se for, é o Ratinho, como o Lula Costa Pinto já havia falado na possibilidade do Ratinho, e o Caiado também querendo, o que prova que a direita vai bem rachadinha para a eleição, né? Vai com 3 candidatos, com o Flávio, o Caiado, que teima desesperadamente, e o Ratinho Júnior. É interessante para a direita e para a extrema-direita, no caso do Flávio Bolsonaro, na perspectiva de evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Porque aí você tem pode ter uma soma de voto maior desse trio aí e impedir uma vitória do Lula em primeiro turno, que seria com 50% mais um voto, né? E o que, pelas pesquisas, falta muito pouco. É uma vitória possível. Mesmo depois a pesquisa apontando uma eleição difícil no segundo turno, porque aí fica fla-flu. Não, e aí todo mundo vai apoiar o candidato deles, né? Aí eles se juntam. É Lula e quem não gosta de Lula. Exatamente. Vai ser uma eleição meio de plebiscito nesse sentido, né? Mas tá pintando um inconformismo da direita e da extrema-direita de que o Flávio não é um grande nome para representá-los. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo, o próprio Jair Bolsonaro, não abre mão de ter alguém da família, porque é mais rentável, inclusive financeiramente, fundo eleitoral, os rolos que se faz com a candidatura, e você faz deputado, você faz uma bancada, faz senadores, não entrega, por exemplo, ao Tarcísio, ou ao Ratinho, ou a qualquer outro. Fica para a família. É melhor do que dividir com os outros. Pois é, agora eu fico aqui pensando, né, Chico? É melhor para o presidente Lula que o centro e a direita que eles botem mais candidatos possíveis ou menos? O que você acha? Porque se tiverem mais candidatos, talvez pulverize um pouco mais, né? E aí tira um pouco. Em tese, era melhor enfrentar só o Flávio com mais chance de vitória em primeiro turno. Por alguém que só com o Flávio votaria nulo ou votaria em branco, mesmo não votando em Lula. Quando aparecem mais opções, tende a aquele cara que está insatisfeito com o Flávio validar seu voto. Então, dificultar um pouco ali o fechamento da fatura em primeiro turno. De qualquer maneira, é difícil vencer em primeiro turno nesse ambiente que a gente vive desde 2018 para cá, né? A coisa o embate muito forte, muito polarizado, como se diz e tal. Então, é mais difícil. Pro jogo, assim, eu acho que quanto mais candidato de direita, eu acho que o passeio do Lula fica mais fácil. Mais fácil. Porque ele não vai brigar só com um, né? Embora todos o ataquem, ele vai brigar com vários, fica mais diluído, né? Do que Bolsonaro-Lula.